But... Papo Jovem na área, mais um episódio pra você, sensacional, está imperdível. Samira, você está preparada? Sei não, hein? O que vocês acham? Mistério. Tu assiste os episódios que passaram? Com certeza, assisto sim. Cara, eu assisto, a Samira assiste, você não assistiu ainda os que passaram? Então, quando terminar isso aqui, você volta lá, tem episódios muito legais e, lógico, para começar, se inscreva no canal antes da gente apresentar nosso convidado. Clica aqui no botão de curtir, compartilha com pelo menos 10 amigos. Todos eu falo 10, né? Podia falar mais. Acho que todo mundo tem mais de 10 amigos. Né? Só na sua igreja aí vai ter uns 30, uns 50. Olha só, então manda pra todo mundo que você conhece. Samira, quer apresentar o nosso camarada, nosso brother de hoje? Olha, nosso convidado hoje vai falar sobre vocação. Estamos aqui com o João Marcos. Aplausos! Muito bom, pessoal, muito bom estar com vocês aqui, né? Privilégio estarmos aqui nesse bate-papo, né, da nossa Jubato, e pra mim é uma honra estar aqui com vocês essa noite. Diz aí pra gente, o que você faz, João Marcos? Será o que eu faço? Então, pessoal, hoje, atualmente, eu tenho o privilégio de ser missionário da nossa Convenção Batista aqui do Tocantins, atuando como pastor na Igreja Batista Monte Sinai, na cidade de Taboacão, Tocantins, ali, num projeto de revitalização de uma igreja, das nossas igrejas batistas aqui no nosso campo do Tocantins. Ó, estamos com 2 pessoas aqui da Monte Sinai Palma. É verdade, Monte Sinai dominando tudo. Arrasou. Tem rede up lá também? Ainda não, vamos ter uma rede daqui uns dias. Up não, vai ser demais, você copiar demais, né? Então vamos... O que é bom pode ser copiado. Então, vai que então, né? Sabe que fica com uma cara de mais sério, né? De óculos, assim. Você acha? É, cara, Tiro pra ficar um pouco mais... Não, acho que fica legal, assim. Fica. Agora você... Seminarista, missionário. Missionário, Ah, seminarista tem o missionário? Não, tô quase, graças a Deus. Tá quase terminando, mas ainda terminei não. Tá na reta final, Mas graças eu a penso em Deus. botar óculos pra parecer mais sério, assim, também. Pra dar uma cara assim de uma seriedade um pouquinho maior, uma Massa, barbinha né? assim, Uma autoridade. Ah, ó. Entendeu? Se tirar isso É aqui, a tudo gente perde a autoridade. estratégico, é É tudo claro. estratégico. Cara. Sem sombra de dúvidas. Mas, João Marcos, muito legal, cara, te receber aqui. João Marcos é alguém que eu tenho muito carinho, conheço já de algum tempo. A gente vai conhecer um pouco da sua história até chegar no hoje, né? Que você falou que está na igreja de Tabocão, né? Isso. Mas tem muita história pra trás. E como tem? Quem é João Marcos? Rejeitado por Paulo, que depois ele chamou boa, ao ministério Foi de daí que volta. seu nome veio? Não sei, eu acho que não, porque quando meus pais escolheram meu nome, minha mãe ainda não era convertida. Então eu acho que não vem daí a raiz do meu nome, mas Ainda bem, né? tudo ali depois vai se encaminhando. João Marcos, mas como foi a tua ligação com o cristianismo, né? Teus pais não eram convertidos, você falou, obviamente, eu creio que você também não, Não. no começo. Aonde que foi o pontapé inicial? Então, cara, minha vida cristã, ela começa lá em 2008, né? Quando eu conheci o evangelho através de um projeto missionário que a primeira igreja batista de Colinas tinha, e era do lado da minha casa, né? Ali tinha um salão social e lá tinha um projeto de futebol. E eu brinco sempre que eu falo sobre isso, porque Deus, ele atrai a gente de maneiras surreais, assim, né? Eu fui atraído ao Senhor por um projeto de futebol. E, gente, eu não gosto de futebol. Nunca gostei, nunca joguei. Até hoje não gosto. Mas o projeto de futebol foi o que me cativou ali para que eu pudesse ir. E ali, através desse projeto, né, eu fui caminhando em direção à igreja, né? Foi quando eu conheci a primeira igreja lá de Colinas, né? De onde eu sou natural, né? Sou natural de Colinas do Tocantins. E ali comecei a ser acompanhado, ser discipulado, né? Ser ensinado em muita coisa pelo meu pastor da época, o pastor Cadiniel. E dos 8 anos aos meus 10 anos, eu só frequentava. Ia pra brincar nas escolas bíblicas, projetos ali com crianças e tudo mais, mas a minha verdadeira conversão mesmo, ela só vem aos 10 anos, né, quando eu realmente entendi que de onde Cristo tinha me tirado, de onde Cristo tinha me salvado, e foi um longo processo, né, porque eu venho de um lar não cristão, né, fui criado pela minha avó, e eu tinha de raiz, vamos dizer assim, de criancinha, um conhecimento, porque a minha tia, ela é cristã, né? Então, assim, a gente conhecia um pouquinho da palavra por causa que ela sempre estava evangelizando e tudo mais. Mas a minha experiência realmente com o Senhor vem em abril de 2010, que foi quando, de fato, eu entreguei minha vida para Jesus e tive a minha primeira experiência com o Senhor, e de lá para cá, né, uma longa caminhada se segue aí. Hoje eu tenho 24 anos, né? Então, digamos que da minha conversão são 14 anos, né? Desde que eu realmente tomei uma decisão com Jesus.
E daí até o chamado. Como foi? Se apaixonou pela vida de missionário? Como começou? Não, então, aí aos 10 vem a conversão, mas aos 15 vem a vocação, né? E é bem legal porque quando o Senhor me chamou para o ministério, eu ainda tinha 15 anos, estava iniciando o ensino médio, e foi de maneira muito simples, né? Tem gente que vivencia experiências um pouco mais extraordinárias, tem gente que vivencia experiências um pouco mais ali naturais, digamos assim, né? E o Senhor me deu o privilégio de ter uma experiência de chamado, realmente, de vocação, muito simples, né? Com 15 anos eu tava na casa com alguns amigos. Eu sempre gostei muito de estar em comunhão com os meus amigos da igreja, tanto em servir a igreja local, né, e tudo mais. Então a gente estava sempre muito junto. E a gente foi para uma casa, acredito, no dia a gente foi assistir um cinema, alguma coisa assim, não lembro. Com 15 anos isso. E a gente tava batendo papo na área da casa lá, né, com a galera, e a mãe dessa minha amiga, que era a dona da casa, estava com a gente lá papeando, conversando e tudo mais. E eu lembro que ela falou algo muito simples. Ela simplesmente lançou uma palavra, eu nem sei se ela realmente acreditava naquilo que ela estava falando, mas ela soltou ali a respeito de que ela falou pra mim: olha, o João Marcos, ele ainda vai ser um pastor. E isso nunca tinha passado pela minha cabeça, nunca imaginava, nunca tinha tido interesse sobre isso. E através daquela fala daquela mulher, o Espírito Santo realmente começou a trabalhar no meu coração com relação a isso. Naquele mesmo dia ainda, eu lembro que a galera foi toda pra dentro da casa e eu tive que buscar alguma coisa lá do lado de fora, onde a gente tava antes. E ali ela pegou e essa fala dela me cativou muito. E eu comecei a orar ao Senhor ali mesmo, naquele momento, né, sobre isso. E eu entendi do Senhor realmente a confirmação pro meu ministério naquele momento, com 15 anos de idade. Eu entendi que o Senhor havia, né, me chamado de fato através de uma simples fala, mas a experiência real com o Senhor mesmo ali, logo em seguida, sozinho ali, naquele momento muito rápido, onde eu entendi o Senhor realmente falar comigo sobre a vocação, sobre o chamado, sobre o ministério, embora com 15 anos eu não fazia ideia do que ia acontecer mais pra frente, não fazia ideia de como, tipo, 15 anos. A gente tem aquela mentalidade de que, poxa, o Senhor chamou, então na mesma hora a gente tem que ir embora, ir pro campo. E vocação, outra coisa que a gente liga muito também é a ideia de que Deus chamou, só se chamou se for pra fora, né? Só chamou, se Deus chamou, eu tenho que amanhã arrumar as malas e ir embora. Como é que um menino de 15 anos vai arrumar as malas e vai embora, né, estudando, dependendo dos pais, sem condição financeira, sem nada, né? Então, ali começa a lida com relação à vocação, com 15 anos, 2015. Tinha indícios na igreja? Não é fácil. Tô adorando as datas. Que ele nasceu em 2010, 10 anos, 2015. Exatamente. Nasceu em 2000. Muito bom, muito bom. O Senhor me chamou pra salvação em 2010, pra vocação em 2015. O meu é quebrado. Às vezes, quando alguém me pergunta, eu tenho que voltar. Cara, foi tal onde? Deixa eu contar. Porque não bate o número fechado. Eu gosto, eu sei muito essas datas assim mais precisas, porque eu gosto muito de relembrar tudo isso, sabe? Uma das coisas que eu exercito muito é quando... Porque a gente que tá lidando com isso, por exemplo, desde 2015, eu vou contar mais pra frente alguns detalhes, né? Mas já tem momentos que a gente pensa que não, a gente não é chamado, a gente vivencia experiências que a gente fica na dúvida no decorrer da caminhada. Então eu sempre relembro a minha história pra me lembrar de onde Deus me tirou e aquilo que Ele falou comigo, com confirmação, né? Então por isso que eu sei muito preciso, porque eu relembro muito toda a minha história, né? Eu gosto de me lembrar de onde o Senhor me tirou, né? Pra ter muita convicção ali. Às vezes, quando vem os momentos de dúvida, aquelas questões, né? A gente volta na nossa história, a gente vê de onde Cristo nos tirou e a gente tem muita certeza. Então, eu gosto muito da minha história nesse sentido, porque eu vou relembrando com muita convicção aquilo que Deus realmente falou com muita certeza ao meu coração. João Marcos, tinha indícios com 15 anos que você teria esse chamado? Você liderava na igreja, ministrava, sei lá, em EBD, em alguma coisa? O que você fazia dos 10 aos 15? Cara, dos 10 aos 15. Dos 10 aos 15, ele foi um período da minha vida em que eu comecei realmente a me envolver com a igreja local, mas nunca de liderança. Até porque eu era muito novo, né? Até porque eu era muito, muito pequeno. Mas eu sempre fui envolvido em tudo quanto me chamavam para servir na igreja. Então, eu dançava, né? O Herbert vai lembrar, né? De alguns eventos que eu estive dançando. Eu atuava. Então, se precisasse dirigir culto, tava ali, né, eu não vou me recordar agora, essa data eu já não me lembro, mas, né, teve um certo período de tempo em que eu fui ensinado sobre a questão da arte da pregação, né, e tudo mais. Então, eu comecei a pregar mesmo de maneira ainda muito, muito iniciante, muito ainda como uma criança mesmo, um pré-adolescente, mas o meu pastor já engajava a gente para pregar. Então,
A liderança em si eu só vim ter praticamente com 16 para 17 anos, né? Que eu pude dizer assim, que eu assumi uma liderança. Mas dos 10 aos 16, vamos colocar aqui, eu sempre servi em todas as áreas que me eram propostos servir. Então, amava cuidar de criança, servia no Ministério Infantil. Eu lembro que lá na igreja o Ministério Infantil à noite era até os 8. Né? Então, completei 8 anos, saí do Ministério Infantil. Com 9 eu já estava dando aula para as crianças. Então, assim, servindo em todas essas áreas. Então, eu acredito que talvez o indício seja esse, sabe? Eu sempre fui muito envolvido. Então, para quando eu manifestei ali o interesse pelo ministério, para minha igreja não foi surpresa, né? Porque eu já servia em todas as áreas. Eu sempre amei servir a igreja em todas as esferas. Sempre foi uma grande paixão. Mas minha. essa tua liderança dos 16 aos 17 foi condicionada ao teu chamado? Porque, por exemplo, eu vim de uma igreja pequena, não sei nessa época de Colina se era uma igreja pequena, mas na minha igreja em Miracema era muito comum a gente assumir papel de liderança porque, tipo, não tinha outra pessoa. Então, não era condicionado, por exemplo, ao meu chamado, coisa que hoje é, mas na época não. A tua já foi algo mais condicionado ou já segue nesse perfil também de... Não, segue no mesmo perfil. A gente ia assumindo o cargo que estava vago e a gente podia assumir, entendeu? Então, assim, por exemplo, o primeiro cargo de liderança que eu assumi foi na condução do Ministério de Artes da igreja. Então, o primeiro ministério realmente que eu liderei tem a ver com artes. Não é o meu filho ministerial, digamos assim, né? Não é a área pelo qual o Senhor realmente me chamou. Não tem relação com teatro, não tem relação com dança, não tem relação com nada disso. Amo essa área, né? Acredito que é um grande... o Deus usa de maneira muito tremenda, né? Mas não é a área pela qual Deus me chamou. Ia cobrindo conforme realmente havia necessidade da igreja local. Então, não tinha muita relação com realmente o chamado pastoral, né? Que o Senhor havia me chamado. Mas, de certa maneira, a gente sempre vai cuidando de pessoas, né? E no decorrer do tempo, o Senhor vai nos ensinando sobre a importância e a parada do cuidar de gente, né? Que tem a ver com a relação do Ministério Pastoral. E aí você contou com alguém para te direcionar, para ir trabalhando contigo, essa questão da vocação, de quando seria o momento certo? Como foi esse período de preparação? Cara, alguém específico não. Pode dizer assim, alguém que me acompanhou de 2015 até hoje especificamente, não. Sempre várias pessoas que eu pude ir conversando no decorrer da caminhada, pessoas que eu tive a experiência de ter vários amigos que também foram vocacionados no mesmo período, então a gente tinha uma relação de conversa muito boa. Troca de experiência, troca de né? experiência, exatamente, né? Mas eu vim ter, vamos dizer que algo mais intenso lá, aí a gente já pula a história para 2018, né? Mas eu vou entrar em 2018 agorinha. Mas assim, de 2015, realmente, quando o Senhor me chamou, até eu ter uma dimensão maior do porquê e para o que Deus tinha me chamado, foi muito ligado ali a várias pessoas mesmo, né? Então, às vezes eu conversava com o meu pastor, só que aí teve um período que, em 2016, o meu pastor mudou de igreja, foi para outro estado, então aquele pastor que me acompanhou da conversão até 2016, ele já não estava mais ali junto comigo. Que foi quando se tornou muito mais intenso, né? A questão do chamado, porque foi de 2015 em diante, né? Então, se tornou um pouco mais intenso bem depois. Então, nesse período, a minha igreja ficou um período sem pastor, então eu tava sem acompanhamento, digamos assim. Mas sempre tinham muitas pessoas, né? Que eu podia recorrer, conversar, mas nunca uma pessoa, vamos dizer, que me acompanhou no decorrer de toda essa trajetória de lá pra cá. Não. Esse papel de liderança que tu exerceu, ele influenciou de certa forma na confirmação do teu chamado? Com certeza. Até porque quando a gente vai, eu entendo que quanto mais a gente serve, mais a gente vai entendendo o que Deus tem para as nossas vidas. Tanto que eu tô organizando para escrever o meu TCC no final do seminário, e a minha ideia central, né, do meu seminário é exatamente trabalhar a ideia de o despertamento vocacional da nova geração vem através do servir a igreja local. Então, tudo que eu cultivei de vocação, né, hoje que eu tenho de mais convicção com a minha relação vocacional, tá muito ligado com tudo que eu servi enquanto eu ainda era um pré-adolescente e adolescente. Então, a ideia de que tudo que eu servi lá com a liderança no Ministério de Artes, por exemplo, comecei a liderar o Ministério de Artes, a gente não liderava um teatro, a gente liderava pessoas, né, para conduzir e formar um teatro. Então, tem-se toda uma ligação, né, com o fato de que Deus, né, vem confirmando liderar, cuidar e amar de pessoas, né? Então, lá atrás, mesmo sem ter uma liderança direcionada exatamente para a vocação, mas que tinha uma certa relação, isso me ensinou demais no decorrer da caminhada, né? Aquilo me ensinou muito a chegar até onde eu tô hoje, como líder, né? Legal. Vamos entrar no 18? Essa linha cronológica é muito massa.
O que aconteceu em 2018? Tirando o vexame do Brasil na Copa. Realmente, então. Mas 2018 foi um ano. Vamos lá pra parada dos coach, né? Foi a virada de chave da minha vida. Mas 2018 foi um ano muito especial, porque 2015 Deus me chama para o ministério. 2016, 17 eu estava no ensino médio. Quando a gente entra em 2018, seria então o ano, né, em que eu deixaria tudo e iria para o ministério, né? Assim foi todo o caminhar da minha vida e eu havia entendido que seria dessa forma. Mas quando o ano de 2018 inicia, eu começo a querer fugir do meu ministério. Então, completei 18 anos, vou pro seminário, vou pro campo? Não, vou pra faculdade e não quero saber de ir pro campo. Passei na faculdade, fui começar a fazer faculdade na Federal de Araguaína, mas não era o que Deus queria pra mim, né? Então, naquele período, por fugir do meu ministério, automaticamente eu comecei a vivenciar um período de extrema frieza espiritual também. Então eu me distancio do Senhor em 2018, né? Vivenciei um período de muita frieza, embora ainda dentro da igreja, mas eu já não queria mais liderar, entreguei todos os ministérios que eu tinha, não tinha mais vontade nenhum, interesse nenhum por nada que tivesse a ver com a igreja e com o Senhor. Então eu começo a fugir realmente do meu ministério no exato ano em que tudo poderia dar certo para eu ir. Né? Então eu acho que o meu eu de 2018, olhando pro meu eu de 2015, o meu eu de 2015 ficava assim, poxa, você queria tanto ir em 2015 quando você não podia, em 2018 agora você pode ir e você tá relutando contra isso. Então eu pego e em 2018 eu começo a me distanciar realmente do Senhor e começo a viver um período, né? E eu não vou entrar muito nessa história porque o interessante de 2018 não é o período que eu estive distante do Senhor. Mas muito brevemente eu entendi que realmente não dava para viver longe dos atos do Senhor, sabe? Não dava para viver longe do Santo dos Santos. E eu tomo uma posição realmente de voltar para os caminhos do Senhor ainda em 2018. Foi tudo muito rápido, graças a Deus, não fui a fundo nessa loucura do mundo. Gente, não vale a pena. O pouco que eu consegui experimentar de mundo naquele período, eu entendi que não vale a pena, não existe lugar melhor. E não precisa experimentar para saber não se experimentem. você pode dar conta, né? Por favor, não vão experimentar, não precisa, não vale a pena. Tá alguém que já esteve lá e diz para vocês, não vale a pena tá lá. Mas quando eu me reconcilio com o Senhor de volta, o ministério ele se torna muito mais forte. Muito mais à tona mesmo, assim, muito mais gritante. E eu lembro que eu havia me reconciliado praticamente 2 semanas antes, ou foi 1 semana, mas acho que foram 2 semanas antes, do DR de Miracema, né? E eu nem ia pro DR de Miracema exatamente porque eu estava, né, nesse período bem afastado, bem distante. Mas o Senhor conduziu para que eu estivesse no DR de Miracema, que foi, assim, mais um marco na minha vida ali da confirmação vocacional do Senhor, né? Então, assim, foi extraordinário e tudo mais. Mas ainda querendo fugir. Mesmo assim, mas eu ainda sentindo em mim de ser resistente. Porque você pensa, 18 anos, você acabou de terminar o ensino médio, eu estudei em Instituto Federal. Então, o Instituto Federal, eles impulsionam muito a gente para uma faculdade, para um nível superior, para uma coisa muito, né, você conseguir ali ser muito abastado financeiramente, num curso e concurso bacana. Então, eu vim dessa realidade durante 3 anos. Quando eu entrei em 2018, eu ainda fiquei muito balançado com relação a isso. E aí, eu ficava orando ao Senhor. E aí eu peguei e entrei, fiz um vestibular na minha cidade, né? Falei assim, poxa, eu vou tentar mais uma vez aqui outra faculdade. Tinha saído da faculdade de História devido a alguns problemas na Federal de Araguaína e insisti em outra. Cara, passei em primeiro lugar no vestibular, consegui uma bolsa de mais de 50% de desconto. Eu falei, poxa, Deus quer que eu entre nesse negócio aqui. Deus tá preparando tudo, né? Eu passei em primeiro lugar, consegui ali uma bolsa de estudo que eu nem esperava que eu fosse conseguir. Então Deus tá nesse negócio, eu vou entrar nessa faculdade. E eu entrei mais uma vez, quando foi no segundo semestre, eu entrei. Só que eu não sentia satisfação nenhuma em estar ali dentro. E aí foi quando eu falei assim, Deus, eu preciso de uma porta aberta. Se for pra ir, eu preciso de muita convicção de pra onde eu tenho que ir. E aí no final de agosto de 2018, nós recebemos um missionário, né, de missões nacionais lá na nossa igreja, na primeira igreja de Colinas, e ali eu tive a minha resposta. Né? Ali eu tive a plena convicção e certeza. Eu me lancei diante do Senhor, chorei muito. Eu falei assim, é isso. E aí foi então que eu decidi ir pro Radical Sertão, né? Que foi onde eu dediquei uma boa parte da minha vida. Boa parte da minha vida como se tivesse muito tempo. Né? 2 anos, né? Da minha caminhada naquele projeto. Mas antes de ir, a gente vivencia também algumas questões muito, muito loucas. Porque 18 anos, o sonho dos meus pais era que eu fosse pra faculdade. O sonho das pessoas ao meu redor. Seus pais ainda não eram crentes? Minha mãe, sim. Meu pai ainda não, né? Em 2018. Meu pai ainda não é convertido, mas minha mãe já era. A conversão da tua era. mãe tem dedo teu?
Além da oração, que eu imagino que sim. Não diretamente. Minha mãe, ela conheceu o evangelho através de algumas amigas dela, mas a gente acaba... Porque na minha trajetória inteira eu não fui criado necessariamente pela minha mãe, fui criado Entendi. pela minha avó, né? Então a minha mãe se converteu depois de mim, né? Mas não vão dizer que foi totalmente responsabilidade minha, né? Ali diretamente. Ela conhecia tanto que ela é assembleiana, E eu a sou tua, batista. E a tua avó? A minha avó já se converteu já, a gente através tanto do trabalho meu com a minha tia em casa, antes dela falecer, ela se converteu, tomou a decisão lá de Jesus. Aí já foi um trabalho meu e da minha tia, a gente, né, Mais junto com próximo. ela em casa, porque eu fui criado desde criança, né? Então, ela me criou até 2015. Mas, mesmo assim, mesmo não tendo sido criado pela minha mãe, uma das coisas que eu pedi ao Senhor era que ele confirmasse o meu ministério, a ida, no coração dos meus pais. Né? Eu falei, Senhor, eu não vou pro campo se os meus pais não me abençoarem para ir pro campo. Né? Eu não entendo que a palavra, quando ela vai dizer que eu preciso deixar pai, mãe, né, e todas as coisas para ir, eu não entendo que a palavra está falando sobre desonra. Sim. É ao ponto de, Senhor, eu estou à disposição de deixá-los. Né? Eu estou à disposição de deixar tudo que eu tenho para ir para onde o Senhor quiser. Né? Mas isso não está ligado à desonra porque a palavra nos contradiz, né? Quando vai falar sobre honrar. Então eu coloquei isso diante do Senhor. Eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor fale ao coração da minha mãe. E aí vem uma das experiências mais incríveis que eu já vivenciei com relação a isso. A minha mãe, meu pai, quando eu falei pra ele que eu iria largar a faculdade, que eu iria embora, ele aceitou. E meu pai não é crente, né? Eu entendo que foi aquela questão de, tudo bem, eu entendo que você tá crescendo e vai, né? Não que ele quisesse que eu fosse, mas ele aceitou mais tranquilamente isso. Já minha mãe foi extremamente resistente e ela já era crente. Então minha mãe foi muito resistente à minha ida. E eu falei pra ela, ela disse que não aceitava de jeito nenhum. E aí o processo pra você ir, ele é meio longo, você tem várias etapas pra você cumprir, né? E minha mãe dizendo não e eu fazendo as etapas. Eu falei, Deus, se o Senhor me chamou, o Senhor vai providenciar uma forma de eu ir. E aí o processo vinha, o processo acontecendo, aquela coisa toda, e minha mãe dizendo não, 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 e eu fazendo, né? E quando eu já tava na última etapa, eu orando diretamente ao Senhor, na última etapa, eu peguei e falei, Deus, eu preciso do Senhor pra falar com a minha mãe. Isso em 18 ainda? Isso em 18 ainda. Por isso que eu falo, 18 foi um ano bem, bem bacana. E aí eu peguei e falei, Senhor, eu preciso da minha mãe, né? No sentido de confirmação. E tá bom. Minha mãe falou não, eu continuei o processo, mas também não discuti mais aquele assunto com ninguém, com a minha mãe. E aí eu peguei e aí minha mãe foi pra um culto, né? Um culto na igreja dela. E veio uma mulher, se não me falha a memória, do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, sei lá de onde é que ela veio. Eu sei que ela veio de muito longe, ela não conhecia minha mãe nem nada. E ela foi ministrar na igreja da minha mãe, e essa mulher abraçou a minha mãe do nada. Ela foi até onde minha mãe tava, ela abraçou a minha mãe e ela falou assim, não impeça que ele vá, porque quem tá mandando ele sou eu, quem vai cuidar dele sou eu. Daquele dia em diante, tudo mudou no coração da minha mãe com relação ao meu ministério. Então, daquele dia em diante, eu já tinha uma certeza do Senhor. Mas quando a minha mãe me conta essa experiência de que essa mulher chegou nela e falou isso, eu tive muito mais confirmação do Senhor. E aí eu já tava com praticamente as malas prontas, mesmo sem minha mãe aceitar, mas eu tinha muita convicção de que se o Senhor me chamou, o Senhor providencia todas as coisas. Já tinha feito o processo seletivo. Tudo. Eu já tava realmente só pra entregar a última ficha. E aí eu só podia entregar essa última ficha depois da bênção da minha mãe. E a tua avó? A minha avó já tinha falecido. Minha avó faleceu em 2015, né? Então a minha avó já havia falecido nesse tempo. Então, eu peguei e realmente ali eu entendi, né? Naquele momento, já na reta final mesmo do processo, como acho que 15, 20 dias depois, eu já tava de malas prontas pra ir embora. E aí eu fui pro Nordeste, no finalzinho de 2018, pra Junta de Missões Nacionais, vivenciar realmente uma experiência intensa, intensiva com o Radical Sertão, né? O Radical Sertanejo, que é o projeto de missões nacionais que eu servi durante 2 anos, 2018 até 2020. Entendi. Eu nunca fui num Radical Sertões, mas eu já fui num Desafio Radical. É parecido? Como que é? Dizem que é muito mais intenso, né? Deve ser, até pelo prazo que você fica, é muito mais longo. Mas como que funciona a vida do missionário no Radical Sertanejo? Cara, eu conheci o Desafio Radical em 2000 e... Monte do Carmo? Deixa eu só... Você foi em quantos Desafio Radical antes do Radical 3. Sertanejo? 3. Antes de ir pro Radical, eu fui em 3. Eu fui em Monte do Carmo, eu fui na Atividade e eu fui em Miracema. Que aí, do ano que eu fui pra Miracema, foi o mesmo ano que eu fui pro campo. Cara, como comparar uma coisa com a outra? O Desafio Radical é especial demais, mas o Desafio Radical, ele é um impacto. Você vivencia 4 dias de experiência, né? O Projeto Missionário Radical Sertão, você vivencia uma vida. Você vivencia literalmente uma vida. Então, no meu caso, foram 2 anos. Até o tempo que o Senhor determinou que eu estivesse, foram 2 anos. Então... Precisa não, tá cheio. Foram 2 anos. Tem prazo? Você que
Você entra pelo prazo mínimo e depois. Eu Isso. sou leiga, completa. Vamos lá, como é que funciona o radical, né? Cada radical hoje que a Junta de Missões Nacionais tem, ela funciona de um jeito diferente. Então, o Radical Sertão, por exemplo. Radical Sertão você vai, vivencia 2 meses e meio de treinamento, né? E ali você tem certeza se você vai pro campo. Porque você vai para um período de imersão com mais outras pessoas. Né? Você vivencia uma experiência de imersão mesmo. Você vai para dentro de uma comunidade sertaneja, né? Isso especificamente no Radical Sertão. Você vai para dentro da comunidade, você começa a vivenciar o período de imersão cultural, você vivencia a cultura do povo que você está indo evangelizar. Então você começa a entender sobre problemas relacionados à cultura, problemas relacionados à infraestrutura municipais que você vai encontrar. E eu vou contar para vocês um pouquinho sobre onde eu estive morando. Mas, assim, é intenso. Você começa a realmente viver o que outra cultura vive. Né? Porque o Brasil ele é uma parada vasta, né? Você vai lá pro sul, você tem uma experiência extremamente diferente do que você tá aqui no norte. Você vai pro nordeste, não tem nada a ver com sua experiência no centro-oeste. Então, assim, dentro do mesmo país, você consegue vivenciar uma experiência transcultural imensa. Então, a gente vai, vivencia um período de treinamento, né? Na minha época, eram 2 meses e meio a 3 meses, dependia. E terminando esse período, a própria coordenação do projeto vai dizer se você realmente está apto para poder passar para realmente ir pro campo. E a gente vai de dupla, né? O período radical, ele é 1 ano no Radical Sertão. Lá no Radical Amazônia, por exemplo, já são 2 anos, né? No Radical Cristolândia também é 1 ano. O Radical Pantanal, eu não sei se são 2 anos, mas eu acredito que vai ser 2 anos também, se não me falha a memória. E tem uma infinidade de outras modalidades hoje, como o Radical Mais, que é um radical bivocacionado, trabalha e serve no campo também. Acontece muito nas regiões de Fortaleza, grandes capitais, a gente tem São Paulo também. A gente tem esse radical mais para os bivocacionados. Mas na minha época nós servimos durante 1 ano como radical. E aí você entra no período de missionário de formação, que é 2 anos para frente, quando você começa a fazer o curso de teologia. Você pode passar... Aí dentro de 1 ano você tem certas limitações. Então, por exemplo, você não volta para casa. Dentro de 1 ano você não pode voltar em casa. Mesmo que você more perto, você não pode voltar em casa dentro desse primeiro período. Você não pode namorar dentro desse período. Você pode conhecer uma pessoa e tal, mas você não pode assumir relacionamento nenhum dentro do período de 1 ano, porque é um período de muita intensidade, porque é tudo muito novo. Você imagina uma pessoa sair, sei lá do sul e ir pro Nordeste. A experiência transcultural, o começo ministerial, porque a maioria que vai é a primeira vez que tá indo para um ministério integral. Então, assim, é muita coisa, então o primeiro ano ele é muito recheado de coisa, né? Então, você só pode vivenciar aquela experiência com a sua dupla missionária. Você não pode voltar para casa, você não pode... Seus pais podem visitar você, mas você não pode, de fato, voltar para sua casa ali dentro desse período de 1 ano. Depois, você termina nesse 1 ano, você vai para o ano seguinte, que é quando você começa o período de formação ministerial. Você faz o curso de teologia. Na minha época, a gente fazia... eram 15 dias a cada 3 meses. Nós íamos e tínhamos intensivo de curso. Hoje já mudou, já tem a plataforma EAD do Seminário do Sul, que eles fazem e tudo mais. E é um curso de 4 anos, que você sai com a formação teológica mesmo ali, e depois pode ser consagrado e tudo mais. Né? Então hoje o Radical ele funciona mais ou menos assim. Posso estar desatualizado, se eu estiver desatualizado, porque já tem 3 anos que eu saí do projeto, então algumas coisas, né, com toda certeza mudaram. Meus amigos da época... A base é a mesma. A base é a mesma, né? Os meus amigos da época todos já se formaram, os que deram continuidade ficaram até o final, todos já são formados, a grande maioria já são pastores. Então, algumas coisas podem mudar, mas a base do projeto toda é essa, levar você a vivenciar a experiência mesmo ali no lugar onde você vive de maneira muito intensa. Né? Então, hoje assim. É muito legal, e para mim é uma experiência muito particular estar com o João Marcos aqui, porque assim, quando eu era menor na minha igreja, e tinha umas campanhas de missão, a gente sempre via na parede, não sei se nessa época. Os cartazes. Os cartazes com as fotos dos missionários, exatamente. E eu não conhecia ninguém, cara. Eu ficava, a gente era estimulado a orar pelos missionários, mas eu ficava, poxa, não tem ninguém que eu conheça aqui. E a realidade, ela mudou, pelo menos a percepção que eu tenho, talvez pelo ciclo que eu comecei a andar, ciclo de social. E a gente tem no Tocantins missionários, vários missionários que inclusive foram formados no Radical. A gente tem a Stephanie também, né? Que inclusive o teu parceiro Sim, casou com ela, né? Casou com ela. Casou com ela. Ah, não sabia. O rapaz que passou 2 anos comigo no campo, hoje é o marido da Stephanie. A gente tem missionários no Radical Cristolândia, no Vila Minha Pátria, que eu acho que até a Juliana, que era de Colina. Josi. A Josi é da Cristolândia. Não, a Ju. Isso, sim. Ela até voltou agora pro La Batista. Pro La Batista, exatamente. A Ju tá no La Batista. Exatamente. Então, é muito legal, cara, ver isso e ver como Deus levanta uma geração de jovens aqui no nosso estado
prontos para largar tudo Uhum. realmente dentro do chamado que ele fez e ser enviado ao campo. Sim. E eu quero entender, João Marcos, lá em 18 ainda, quando você decidiu ir e recebeu a bênção dos seus pais, porque eu sei que o radical você precisa do envio da sua igreja, né? Sim. Como que foi para a tua igreja receber o João Marcos, que era líder de ministério na igreja e hoje tá, pô, vou sair para o campo? Foi tranquilo da parte da igreja, do corpo da direção? Cara, foi muito bacana essa experiência, sabe? Porque quando eu falei sobre isso, eu acho que por toda a experiência que eu já vivenciava com a igreja, a maioria dos irmãos, assim, realmente grande parte dos irmãos, eles se emocionaram muito e me abençoaram muito pra ir, cara. Muito mesmo, assim. Pessoas que realmente oravam, intercediam pela minha vida. E a igreja, ela me abraçou demais, né? Mesmo a gente tendo aquela noção. E é uma coisa que eu falo que a gente precisa muito mudar a nossa mentalidade, às vezes, de perceber que uma pessoa tá muito envolvida na igreja local. E ela decide ir pro campo, né? Ou decide sair da igreja local. Muita gente tem a mentalidade de tô perdendo, Sim. né? E isso eu vejo como um grande problema. Claro que Exato. eu tive experiência também de pessoas que pensaram dessa maneira, né? Mas, cara, quando a gente vai pensar sobre a extensão do reino de Deus, não tem ninguém perdendo. Quando um jovem meu, por exemplo, ele decide que ele vai sair e ele vai para um campo missionário, cara, eu particularmente digo assim, na verdade eu impulsiono muito a galera para ir, sabe? Porque é uma experiência incrível. E o reino de Deus ganha, porque eu estou indo aonde os pés da maioria da minha igreja nunca conseguiram chegar. E não vão chegar. Né? E a gente entende isso, né? Cada um tem ali, o Senhor chama poucos para ir, muitos para ficar, né? Então, assim, quando o Senhor chama alguém para ir, a minha igreja ela abraçou muito a ideia de que o reino está se expandindo. Isso é muito legal de se pensar. Porque a minha igreja, nesse sentido, me impulsionou. Eles, assim, me sustentaram muito, sabe? No entendimento real de que, poxa, o reino tá crescendo. Então eu não tô perdendo, o reino tá ganhando. Porque o reino de Deus e a evangelização, ela não tá relacionada à minha igreja local. Ela tá relacionada à dimensão maior do reino de Deus, sabe? Então, quando o Senhor me chama pra ir, ou qualquer outra pessoa, o Senhor tá levando a mensagem onde os pés da minha igreja não podem chegar. Né? Os pés dos meus irmãos não conseguem, a boca dos meus irmãos não conseguem falar. Então alguém tá indo. Então esse entendimento, ele precisa ser muito cultivado, né? E cativado nos nossos corações. E a minha igreja realmente me abraçou muito nesse sentido, sabe? Legal. Cuidaram de mim durante um bom tempo, assim. É diferente, né? Quando tem um apoio, imagina. Sim, exatamente. Bom. Então, assim, no processo eu brinco porque Deus providencia todas as coisas. Eu tive tanto apoio que eu acho que eu fui tão empolgado, sabe, com tudo, que eu não me preparei financeiramente e nem me estruturei. Gente, eu não tinha uma mala. Eu tava. Eu ia embora numa quinta, foi quinta-feira, e o meu culto de comissionamento foi numa terça-feira. Gente, eu não tinha me ligado que eu não tinha uma mala na terça-feira antes de eu ir embora. E aí minha irmã chega e me entrega uma mala enorme e me dá essa mala. E aí, quando ela me entrega aquela mala, eu fico assim, gente, eu não tinha pensado que eu não tinha uma mala pra ir embora. Como que eu ia? Como é que eu ia? Tipo, eu colocar na sacola minhas coisas? Colocar aqui, carregar. Mas, assim, foi muito apoio, tanto financeiramente, quanto realmente de estrutura. Muitos e muitos irmãos, assim, abençoavam a minha vida quando eu tava lá. Porque quando você vai pra essa experiência, você começa a experimentar viver uma dependência de Deus que na igreja local a gente não vive. Uhum. Isso é um fato. Eu falo porque eu já fui e já voltei. Né? Eu já tive a experiência de passar 2 anos e já tive a experiência de estar 2 anos de volta na igreja local. Então a experiência é totalmente diferente com relação à dependência de Deus. Então, eu nunca me esqueço de ter irmãos que eu tive uma experiência lá uma vez que eu precisava pagar um negócio e faltava pouca coisa pra eu completar o valor que eu precisava pagar. Eu não gostava de pedir dinheiro pros meus pais, né? E a gente já tinha recebido e tal, eu tinha que pagar esse negócio. Eu falei, Senhor, eu preciso pagar esse negócio. E era tipo coisa de R$25, R$30, não me lembro o valor certinho. E aí, do nada, uma irmã me manda mensagem, mandei um valor tal pra você. Deus abençoe, tal, me abençoou ali financeiramente. E eu tinha acabado de orar por isso. E ela me mandou exatamente o valor que eu precisava, com centavos ali pra completar o valor do que eu precisava pagar, sabe? Eu falo assim, porque a gente vivencia um período de dependência muito grande do Senhor. E é um crescimento, porque, poxa, cara, Deus providenciou uma coisa que eu falei só pra Ele, sabe? Então, assim, a gente vivencia essas experiências com o Senhor de maneira extraordinária, com o apoio que a igreja local tem quando a gente tá lá na ponta, onde eles não podem chegar. É um ponto muito legal pra tu discorrer um pouco, tirando essa empolgação do chamado, que é natural. Você com 19, né? 18 ainda. anos, indo para um campo missionário, falando do lado humano agora.
E os desafios, porque tu vai ficar longe de família, tu vai ser sustentado, tu não vai ter um salário, tu vai depender de pessoas para te sustentar. Como que ficava o teu coração e a tua cabeça? Em que tu se apegava lá? Tu passou por um momento de pensar em desistir enquanto estava lá? Cara, isso é muito louco, porque a empolgação inicial, da hora que você decide até a hora que você vai, e assim, Deus, ele conhece o meu coração, e é legal porque Deus, ele conhece o coração de cada um. Então Deus sabia que entre o dia que eu decidisse ir até o dia que eu de fato tinha que ir, tinha que ser um período curto. Não podia demorar muita coisa. Então eu decidi ir no finalzinho de agosto, dia 12 de outubro eu estava entrando dentro do ônibus pra ir embora. Então foi assim que tudo, todas as experiências aí da minha mãe e tudo mais, aconteceu entre o final de agosto até 12 de outubro, que foi 11 de outubro, que dia 12 eu já estava lá. E Deus conhece muita gente nesse sentido. Então, quando foi pra ir, cara, quando eu cheguei, eu lembro que eu tinha mala grande, eu tinha uma bolsa de costas, eu tinha uma mala pequena e eu tinha uma caixa que eu tinha ganhado de carta dos meus amigos da igreja. Eles fizeram uma homenagem muito especial pra mim, eu tenho isso tudo até hoje. E aí eu falei, cara, eu vou com essa caixa na mão até lá. Porque durante o trajeto, você é tomado de muito medo. Muito medo, sabe? Assim, cada um vivencia a sua experiência. Oi? Qual cidade você foi? Eu fui pra Juazeiro da Bahia. Inicialmente eu fui pra Juazeiro da Bahia, que foi o meu período de treinamento. Só que eu não... Quando eu saí daqui é muito legal, porque outra coisa que eu vivenciei foi a experiência de ir sem saber de nada. Nada. Eu não sabia de absolutamente nada. Eu só sabia que eu tinha que ir pra lá. E eu não sabia como é que funcionava o projeto, porque até então eu não conhecia o projeto. Eu conheci com o missionário que foi lá na minha igreja. Então eu simplesmente fui. E eu não sabia. Eu só sabia a cidade que eu tinha que chegar e o lugar que eu tinha que chegar. Chegando lá... Hoje eu vou contar isso, pessoal, porque o projeto já não acontece mais nessa mesma localidade e já mudou muita estrutura disso. Então eu posso contar abertamente, mas antigamente a gente não podia porque era meio que surpresa pra todo mundo vivenciar a experiência. Mas hoje já mudou muita coisa, eu posso falar algumas coisas. Eu fui pra rodoviária e na rodoviária só tinha que avisar que eu tivesse chegado. Quando eu cheguei lá, me buscaram, porque Juazeiro da Bahia, pra quem não conhece, é uma cidade imensa. Né? E ela junta com Petrolina e Pernambuco, que são divisas separadas somente pelo rio, vira um trem imenso, tem shopping, aquela coisa toda, e os olhos brilhavam. Quando chegou lá, eles me colocaram dentro de um ninho, caindo aos pedaços, e nós descemos para uma comunidade. A gente não vai ficar na cidade. A cidade eu só conheci a rodoviária e o caminho para a comunidade. Nada mais naquele tempo. Então a gente desce para uma comunidade chamada Carnaíba do Sertão, que é literalmente no interior do interior do interior do sertão nordestino. E aí a gente entra na experiência realmente de imersão de cara. Então, tanto que na época, eu não sabia que a gente ficava sem telefone, por exemplo, né? A gente não tinha acesso ao telefone lá. Então, Durante o projeto todo? Durante o projeto inteiro, durante o treinamento inteiro. Durante o treinamento. Esse período que eu tô falando são os primeiros 3 meses, né? Então, eu não sabia, não fazia ideia, eu só fui, né? Eu só meti a cara 3 meses sem celular. Só que a gente podia usar uma vez na semana durante algumas horas. Só pra gente se comunicar com a família, mas não podia além disso. A gente tinha um dia da semana que a gente poderia usar o celular. Caramba. Pra se comunicar com a família. E isso sim, a gente tinha as brincadeiras. Que se a gente tinha várias lições durante a semana que a gente fazia no treinamento. Então, o treinamento você vai e aí você começa a viver a experiência de campo. Então, você começa a ter que mexer com casa, visitar pessoas, acompanhar culto, estar com os missionários na rua, aquela coisa toda e tal. E ali, quando você tem esse embate, né, muito forte, aí é onde o medo e a vontade de voltar pra casa começa a apertar. Né? E aí eu lembro que no trajeto, voltando só pro trajeto aqui pra eu poder chegar, que eu pulei um pouquinho da história. No trajeto eu tinha essas cartas, né? E quando chegava a determinados locais, já bem distante de casa, o coração apertado, eu saí de casa 5 horas da manhã, meus amigos todos 5 horas da manhã foram pra porta da minha casa pra se despedir, e a galera toda foi junto. Eu lembro dessa e aí, tem uns vídeos na internet lá no Instagram. E aí a gente pegou e foi. Aí eu indo, tá? Eu pegava as cartas do pessoal. Quando eu vim em uma van até aqui em Palmas. E aí eu peguei o ônibus real mesmo daqui de Palmas até diretão pra lá. Eu peguei aquela carta, eu entrei dentro daquele ônibus. Eu nunca me esqueço disso. Eu tava no Real Maia, sentado naquela poltrona. Eu comecei a abrir aquelas cartas. Eu chorava tanto. Eu falei, Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? O que eu tô fazendo da minha vida? Largando tudo. E meus amigos, minha família e tal. Assim, minha sobrinha era muito pequenininha. Eu sou muito apegada. Sempre fui muito apegada a ela. Então ela tinha 1 ano na época. Tava quase com... tinha 1 ano. Tinha acabado de completar 1 ano. Quando eu fui e tal. Então, assim, você fica com um medo muito grande. E aí eu fui lendo aquelas cartas e o pessoal, né, me abençoando, aquela coisa toda. E aquilo foi me dando um gás e tudo mais. Quando eu cheguei lá e que eu me deparei com essa realidade que eu falei pra vocês, de eu não sabia de nada. Cheguei lá e tive esse choque de uma vez, assim, tirou meu celular. Eu lembro que eu não conseguia avisar minha mãe que eu ia ficar sem celular. E quem fez esse contato foi o pastor, coordenador e tal.
Então é uma experiência muito doida. Você começa a conversar e tal. E aí, no período de treinamento, você já começa a ter os seus primeiros embates. Porque, como eu falei, você tá numa experiência transcultural totalmente, né, fora da casinha, fora da realidade. Você começa a ter dificuldades, a saudade começa a apertar, você começa a sentir medo, porque você vai vendo a seriedade do que você tá vivenciando. Você não tá indo pra um períodozinho rápido, você tá indo pra uma vida, dedicar tudo que você tem, todo o seu tempo. E quando você começa a entender mais ainda a fundo a responsabilidade de vidas, né, que estão nas suas mãos ali, e você vai conhecendo o projeto, você vai sentindo medo, sabe? Mas eu nunca vou me esquecer de inúmeras experiências que eu vivenciava com o Senhor, de no meu secreto, eu orar ao Senhor, expressar pra Ele os meus medos, sabe? Foi ali onde eu realmente comecei a vivenciar a importância de uma vida realmente devocional com o Senhor e de dependência. Porque como eu falei, quando você vivencia essa experiência, você entende o que é depender de Deus. Porque na igreja local, na experiência rotineira que nós temos, e eu não tô fazendo crítica a isso, eu tô falando porque isso é muito comum pra gente, a gente não consegue experimentar a dependência de Deus do tanto que a gente experimenta quando a gente tá lá, sozinhos, né? No sentido de fora da zona de conforto, fora ali do contexto, do seu comum, você vai pra aquilo que pra você não é tão comum. Então você começa a vivenciar experiências realmente de dependência. Eu nunca me esqueço de inúmeras experiências de eu ir pro meu quarto, né? Nós lá morávamos 12 pessoas numa casa só, e no meu quarto eram 5 pessoas. E às vezes a gente ia pro quarto pra orar, e você se ajoelhar diante do Senhor, falar com o Senhor, e você se levantar dali, e de imediato alguém ir lá em você e orar com você exatamente naquilo que você colocou diante de Deus. Outras experiências tinham relacionadas diretamente à palavra, sabe? O texto de Josué 1:9, né? Não te mandei eu, seja forte e corajoso. Ele nunca fez tanto sentido na minha vida quanto nesse período. Porque eu nunca vou me esquecer de um dia, eu tinha um marcador de Bíblia e eu tava realmente querendo muito desistir e ir embora. Isso já tinha acabado o treinamento e eu estava já nos primeiros 15 dias no campo. E aquilo era desesperador, gente. Se já era difícil você estar com 12 pessoas numa casa fazendo amizade, que vocês se tornam amigos e família, imagine você ir sozinho pra uma cidade, somente você e mais um, em que você não conhece ninguém, você não tem contato com ninguém, você simplesmente se muda pra aquele lugar e você não conhece ninguém. O pastor mentor, ele leva a gente, ele mostra a cidade, mas você vai começar uma plantação de igreja do zero, porque o meu projeto era plantação de igreja. Então, se você vai começar uma plantação de igreja do zero, você não conhece absolutamente ninguém, sabe? E teve um dia que eu vim de 3 meses praticamente sem uso de celular. Quando eu vou pro campo, eu estou na casa do meu mentor, nos 5 primeiros dias o meu celular quebra, trinca, e eu fico sem celular praticamente um mês inteiro. E aí, literalmente, sem celular naquele primeiro mês. E eu lembro que eu tava desesperado, a casa que a gente tava muito difícil. Vivenciando uma porrada de problema de quando a gente chegou, sabe? E eu entrei pra dentro do meu quarto. E naquele marcador de Bíblia tinham vários textos bíblicos, mas Josué 1:9 me chamava a atenção. E eu não conhecia o texto de dizer assim, vou abrir aqui porque eu sei que é esse texto, sabe? E aí, alguma coisa, o Senhor realmente, o Espírito Santo de Deus me falou sobre aquele texto, eu abri aquele texto, e literalmente foi a boca do Senhor confirmando ao meu coração pra eu estar ali naquele momento. Então, assim, é claro que aquela intensidade, aquela coisa de início, ela é muito forte. Mas a experiência de você vivenciar uma vida com Deus, é Ele quem vai confirmando todos os outros dias de desânimo. É o Senhor quem confirma quando você tem que estar e, obviamente, os desânimos vão vir, as dificuldades vão vir. Você tá longe da sua família nos aniversários, você tá longe da sua família nos dias de comemorações, você tá longe nos dias difíceis, você tá longe dos seus amigos em comemorações. Cara, quantos amigos meus escolheram se formar e casar no ano que eu estava fora? Meus amigos se formaram, o Lucas, que o Herbert conhece, se formou nesse período. Outros amigos casaram nesse mesmo período. Eu perdi, eu acho que uns 3 casamentos de amigos meus nesse período. Mas tudo era recompensado por quando a gente ia pro Senhor, sabe? Então, quando a intensidade passa, a vida com o Senhor é o que nos sustenta no campo. Quando toda aquela chama, aquela coisa que ela realmente vai dar uma esfriada, quando tudo aquilo passa, ir pra palavra e falar Senhor, aí é onde a gente aprende o quanto a vida devocional, ela não é você ir lá para orações litúrgicas, ela é você rasgar o coração pro Senhor, sabe? E aí eu tinha um quartinho lá, que a gente chamava de quartinho de oração. Eu entrava para dentro daquele quarto, tinha dias, apagava as luzes e eu ia me debruçar diante do Senhor. E às vezes eu falava, Deus, eu quero ir embora. Sabe? Porque isso acontece. Com certeza. Mas quando a gente ia para esses momentos assim de dificuldade que a gente vivenciava, o Senhor ia lá e falava,
eu tô contigo, seja forte, não te mandei eu, né? E o Senhor confirmava cada dia mais. Então, assim, quando a intensidade passa, a vida devocional é o que nos sustenta. Não tem pra onde correr, é vida com o Senhor. Quando toda a intensidade passa, estar com o Senhor é o que nos sustenta estar ali. Em todos os sentidos. Lá atrás, quando tu fala do que tu recebeu tua chamada em 2015, é o chamado pastoral. Uhum. Ok. Na verdade, eu entendi que o Senhor estava me chamando, mas naquele momento ainda não tinha uma definição chamando ao ministério. clara. Isso, ele sabia que eu iria para o Ministério Integral. Certo. Então tu foi para o primeiro ano de radical sem saber o específico do chamado, Sim. saber o ministério. Em que momento surgiu o chamado pastoral? Ainda no treinamento. Isso foi muito bacana, porque foi uma das coisas que, ainda no treinamento, porque no treinamento a gente começa a vivenciar a experiência de cuidado entre a gente. Porque quando a gente vai pro treinamento, nós nos tornamos família, porque nós vivenciamos 3 meses aí morando dia, noite, e a gente começa a vivenciar experiências de problemas uns com os outros e tudo mais. Então, o Ministério Pastoral, ele tá muito ligado à ideia do ensino e à ideia do cuidado, né? Mas principalmente o cuidado. E diante daquela experiência ali, e eu comecei a amar mais ainda cuidar de pessoas, porque aquilo começou a ser muito mais intenso na minha vida. Então ali, ainda no treinamento, eu comecei a me apaixonar por amar pessoas. E às vezes eu me questionava, eu falava pro Senhor assim, Deus, quando eu tinha problemas, né? Assim, lidava com alguma dificuldade, alguma coisa, eu falava, Senhor, por que o Senhor não me deu um amor por animais? Sabe, fazer veterinárias, zootecnia, alguma coisa assim, que eu não precisasse lidar com gente, porque mexer com gente é difícil. Mas eu brincava muito nessas... E eu falava isso pro Senhor mesmo, sabe? Eu falava, Deus, por que você não me deu uma paixão por animais? Alguma coisa do tipo, que eu não precisasse mexer com gente. Mas ali eu comecei a me apaixonar, porque eu comecei a ver a transformação de vida. E quando a gente via isso entre a gente, sabe? Porque o período de treinamento, ele é um período que lapida muito a gente. Então, tanto o meu eu foi lapidado, quanto eu vi a lapidação do Senhor na vida dos meus amigos. E saber que, em grande parte, eu pude fazer parte disso. E eles fazerem parte da lapidação na minha vida, me fez eu me apaixonar muito mais pela igreja, pelas pessoas. E aí, quando você vai para a experiência de você estar ali, vendo o Senhor lapidar a vida dos cristãos, mas na mesma proporção você tá vendo Deus lapidar a vida de pessoas, transformando elas pela mensagem do evangelho que você prega, cara, a gente enche os olhos de água. A gente enche assim, o coração de amor mesmo, sabe? Então, vivenciar essa experiência de ver que o Senhor cuida da igreja, dos seus, mas que o Senhor ama aqueles que estão perdidos e está nos preparando para anunciar um reino para eles, cara, isso é fantástico. Então, quando eu caí em si, né, com relação a isso, quando eu percebi, aí foi quando realmente o afunilamento ministerial começou a surgir. E o entendimento pastoral. Porque quando você tá lá, você meio que a gente consegue diferenciar um pouquinho a experiência de você é um missionário ou um pastor, né? Assim, a gente tem muitos missionários plantadores, né? Pessoas que vão para os campos missionários para plantar igrejas, né? E a gente tem a plantação, ela tem aquela raiz ali do zero, né? E a gente tem muitos pastores que estão ali sendo levantados para revitalização, onde você vai cuidar de pessoas que já estão ali, né? Que hoje é o ministério que eu estou atualmente. Você vê que são pastores que estão muito voltados para a área do ensino e tudo mais, né, na igreja. Então, mas a área pastoral em si, o amor por cuidar de pessoas, ela vem desse momento, né? Em que eu realmente consegui ver o Senhor cuidar daqueles que já são deles, são chamados por Ele, vocacionados por Ele, mas a mesma intensidade que Deus cuida do nosso coração como vocacionados, Ele tem uma paixão por aqueles que estão perdidos. Então isso me fez entender realmente o amor de Deus por nós, enquanto salvos, e o amor, mas ainda também por aqueles que ainda estão perdidos e que nós necessitamos levar a mensagem até eles. E como foi o trabalho lá de implantação de igreja? Assim, do começo, do zero, qual foi o primeiro passo? Vocês chegaram lá, não conheciam ninguém, como vocês começaram? O pessoal foi muito resistente em receber vocês na cidade? Cara, quais foram, assim, as principais dificuldades, além da questão de ter que lidar com a distância, né? Da família e tudo. Tudo isso, né? A gente tá falando muito da dificuldade com relação à vida pessoal no início do ministério. Mas quando a gente vai pra área realmente do trabalho mesmo, foi uma experiência muito louca. Porque a gente foi só eu e Cleilton, né? Cleilton hoje ele ele é casado com a Steph, que a gente tava falando. Eles estão hoje numa revitalização de igreja também. Mas nós éramos 2 cru, né? Cleilton também nunca tinha ido pro campo missionário. O chamado dele é pastoral também? É pastoral também, ele é pastor. Hoje, né, já pastor consagrado também, já terminou o seminário e tudo. E Cleilton também, né, foi a primeira experiência missionária dele. Cleilton tinha se convertido até bem menos tempo do que eu. Acho que quando nós fomos pro campo, Cleilton, se eu tiver errado, ele me corrija nos comentários, mas eu acho que tinha 2 anos e meio só de convertido,
quando ele foi pro campo. E a gente começou sem saber muito o que fazer, mas nós já tínhamos sido muito ensinados no período de treinamento. Então, como é que nós começamos, por exemplo? Como é que você começa um trabalho de plantação de igreja? A nossa instrução inicial era caminhada de oração. Comece a andar pela cidade, orando pela cidade. E assim nós fazíamos. Nós saíamos pela cidade orando, né? Claro que a gente não saía assim, Deus. Não, a gente saía caminhando, orando, e ali a gente ia conhecendo as pessoas e tudo mais. Íamos nos inserindo. Isso, nós começamos nosso trabalho em janeiro de 2019, né? E ali, né, se vai e vem e... nossa igreja começou na garagem da nossa casa, né? Na verdade, era num galpãozinho que tinha na primeira casa que nós moramos. Eu podia ter trazido as fotos para mostrar pra vocês. Tem umas fotos muito bacanas de quando nós começamos o trabalho. Nós não tínhamos quem cantasse, nós não tínhamos quem tocar. Gente, eu me aventurei a cantar uma vez. Foi a última também. Nunca mais eu inventei de fazer um trem desse. Né? Cleilton também não tocava nada, eu também não. A gente falou, Senhor, como é que a gente vai começar um trabalho de igreja sem ter quem cante, sem ter quem toque, né? Só tínhamos nós. Então nós começamos lá e tal. Nós começávamos a orar e tal. E aí teve uma experiência que foi uma grande virada de chave, exatamente por essa questão da recepção que você falou. Porque a gente vai para o interior do Nordeste, a gente vivencia um período um lugar em que o catolicismo domina, né? E a cidade que nós morávamos, a gente era uma cidade muito pequenininha. Então, na zona urbana da cidade, eu acho que tinha 2.000 e poucas pessoas só. Então, era muito pequenininha. E a cidade, ela tinha literalmente só 2 entradas. Então, todo mundo que era novo na cidade que entrasse, todo mundo sabia. Então, assim, não tinha como você passar despercebido ali, todo mundo sabia. Então nós tínhamos uma estratégia que era, nós usávamos a camisa Jesus Transforma, né, em todos os lugares que nós íamos nos primeiros meses. Então se a gente ia no mercado, a gente ia com a camisa Jesus Transforma, ia fazer visita com a camisa Jesus Transforma, tudo, porque aí todo mundo da cidade conhecia a gente, tanto que a gente ficou conhecido como os amarelinhos durante muito tempo lá na cidade. E aí nós tivemos uma experiência que foi, nós fomos na casa de uma mulher e ela falou assim pra gente, engraçado, vocês sempre chamam a gente pra ir pra igreja de vocês. E ela era católica. Mas quando a gente chama vocês pra ir na nossa igreja, vocês não vão. E ali foi um primeiro embate, né? E ali o Espírito Santo de Deus falou, convida que a gente vai. E ali ela, vai ter tava tendo um evento lá do São José, se não me engano, um festejo lá da cidade. E ela falou, vai ter festejo tal, vamos. Eu falei, vamos. E aí a gente vestiu a camisa de Jesus Transforma e nós fomos pro festejo. Sentamos lá com eles, obviamente não reverenciamos nada daquilo, mas nós nos portamos muito decentemente diante deles, e todo mundo da cidade viu que a gente estava ali. Então, daquele dia em diante, as portas da cidade inteira se abriram pra gente. Todo mundo da cidade sabia que, porque você vai pra uma cidade desse tamanho, qualquer evento é grande evento, né? Qualquer movimento gera muita coisa, muita gente. Então, tava lotado, a cidade inteira praticamente estava ali, e 2 crentes que estavam ali da Batista, estavam no meio da gente, né? Então, aquilo foi um grande diferencial pra gente, com toda certeza. Um enorme diferencial. E ali a gente começou a cativar as pessoas. A gente não chegava... às vezes as pessoas acham que a gente simplesmente chegava lá com a Bíblia, abria aqui e começava a jogar um monte de coisa em cima da galera. Não. A gente chegava pra conversar, a gente batia papo, e ali surgia sempre, de onde vocês são? O que vocês estão fazendo aqui? E a gente ia, e ali a gente introduzia o evangelho devagar, e muitos conheceram o evangelho através desses pequenos passos. A gente não chega arrotando o evangelho na cara de ninguém. A gente chega nos contextualizando com a vida deles. E uma outra coisa que era crucial, a gente vivia como eles viviam. A gente não tinha nada, a gente buscava ser o mais parecidos com eles possíveis. Então nós começamos a realmente viver como eles viviam. Até tanto que uma vez eu brinquei com o Cleilton, que a gente tava passando na rua, aí alguém gritou falando com a gente de longe, a gente gritou de volta, né? Não sei o que, não sei o que. Era muito comum. E aí a gente terminou assim. Você chega no interior. Exatamente. Aí eu cheguei com o Cleilton, e falei assim: olha, acho que agora a gente já tá mais inserido no contexto da cidade, que a gente já tá até gritando no meio da rua. Mas viver como eles vivem, se alimentar com o que eles se alimentam. Muitos deles falavam que, nossa, eu não vou chamar vocês para ir na minha casa porque vocês não comem. Cara, a gente comia tudo que eles comiam. A gente experimentava tudo que tinha. A gente vivenciava a mesma realidade que eles. O que isso é um diferencial. Por quê? Na cidade que eu morava, gente, pra gente ter uma noção. Isso ainda é realidade lá e isso é realidade no nosso Brasil. Lá não tem água encanada. A gente não tem água encanada lá na cidade. Acredito que até hoje, posso estar errado, mas acredito que não mudou muita coisa com relação a isso. Então não existe água encanada. Eu morava numa serra muito alta, então a água não chega até lá. Como é que a gente tinha água dentro de casa? A gente tinha água por caminhão-pipa, a gente tinha cisterna, o caminhão vinha, abastecia a nossa cisterna, colocava água pra gente. Água suja, né? Se você for pegar eu tinha uma foto, a água que lavava nossas roupas, por exemplo, era uma água marrom. Se já tivesse a música na época, faria sentido, né? Junto ao poço. Sim, exatamente. Seria um ótimo pra evangelizar na época.
Mas assim, poxa, a gente vivia diferente deles? Não. A gente tinha a nossa cisterninha lá e era água do mesmo jeito que eles. A gente teve experiência de não ter água, porque a gente, logo no início, a gente não tinha o hábito, então a gente esqueceu que a cisterna acabava. E era difícil. Meu Deus. No período de seca não é fácil achar água lá. Nos períodos mais de cheio, quando tá chovendo, tem grandes açudes que ficam cheios e é fácil achar água. Mas nos períodos de seca, tem dia que você pede água num dia, ela só vai chegar no outro pra você. Então, por isso você tem que ter uma noção de cuidado com isso. E aí a gente foi vivendo igual eles. A gente teve dia de ficar sem água, a gente ficou sem água, vai lá no vizinho, pede água pro vizinho. Então, assim, a gente começou a viver a mesma realidade que eles, e isso fazia um grande diferencial para que toda a cidade conhecesse a gente. Então, o trabalho foi crescendo, a gente foi... Lá é uma cidade com bastante idoso, né, mas também bastante adolescente. Então a gente começou um trabalho nessas duas vertentes aí. A gente trabalhava com adolescente, né, mas a gente não esquecia a grande parte dos idosos que tinha na cidade. Então a gente trabalhava com os dois. E hoje, né, para graça de Deus, 2019 para cá, hoje existe a Igreja Batista de Caldeirão Grande do Piauí, né, Legal. Plantada, hoje estruturada. Eles ainda não são emancipados, mas eles já têm templo. Eles estão com o terreno comprado para construir o templo próprio. Os meninos que nós discipulamos na época hoje pregam, cantam, tocam, Cara, que sabe? Então, assim, eu tava conversando com alguns deles esses dias. Eu perguntei se ainda tem contato. Super, eu fui lá ano passado, fui visitá-los ano Que passado massa. pra ver como é que estava. Então, assim, Uhum. é muito lindo você ver que você sai de uma igreja de garagem com bancos, sabe? Aqueles banquinhos que não tinha encosto. Na verdade, os nossos primeiros eram 10 banquinhos daquele, eu acho, 5, 10 banquinhos daquele, e umas cadeiras velhas que a gente tinha ganhado de madeira. E hoje eles têm templo, hoje eles têm tudo muito bonitinho, que era de uma garagem, hoje é num templo. O que era cadeira banquinho, hoje eles já têm aquelas cadeiras mais confortáveis para eles sentarem. Eu e o Cleuton não sabíamos fazer nada, hoje os meninos fazem tudo. Não tinha quem cantasse, hoje os meninos cantam. E eu tava conversando com eles essa semana, eles estão terminando o ensino médio esse ano e estão sonhando em ir pro campo ano que vem. Ai, então, que cara, pra lindo. gente vivenciar Sério? isso, Nossa, velho. estando do lado de cá agora, bem distante deles, mas ainda com contato, conversando, vendo eles crescer, ver que aqueles meninos lá em 2019, que a gente brinca até hoje, que eles davam muito trabalho pra gente, hoje eles discipulam. Cara, pra vocês terem uma ideia, como a cidade era pequena, nós morávamos na divisa do Piauí com o Pernambuco. Pernambuco? Com Pernambuco. E esses meninos começaram, logo que eu saí de lá, eles começaram eles moram no Piauí, em Caldeirão Grande do Piauí, mas estudam no Pernambuco, que é uma cidade bem mais desenvolvida, Isso que é tem um perto de ensino bem melhor. Marcolândia? Sim, era em Marcolândia que eu morava. É Marcolândia? 13 quilômetros de Marcolândia que eu Marcolândia eu morava. conheço. Então eu morava a 13 quilômetros de Marcolândia eles entravam para Araripina, Pernambuco. Entendi. E aí eles estudavam em Araripina. Então, o evangelho que nós plantamos lá em Caldeirão Grande do Piauí chegou em uma célula dentro da escola deles lá em Pernambuco. Então, assim, o evangelho começou a ser expandido através disso. Então, os meninos que nós discipulamos agora começaram a discipular pessoas dentro da própria escola, faziam uma célula. Eles lideravam uma célula lá no Pernambuco. Então, assim, fantástico, sabe? Você vê a transformação deles, e aí deles já ganharam, um deles, né, a gente discipulou hoje, ele foi o primeiro a se converter, hoje a mãe dele é convertida, o pai eu acredito que ainda não, mas o irmão mais novo também já é convertido. Então, assim, a família foi ganha para Cristo através do discipulado, do acompanhamento. Nós acompanhávamos mesmo, toda semana. E eu brinco que, assim, a gente vai usando várias estratégias que Deus vai dando. Sabe como é que eu consegui conversar com esses meninos e discipulá-los? Naruto. Eu conversava com eles sobre Naruto, e a gente ia e tal, e conversava. Então, assim, cara, essa foi a experiência de afunilamento ministerial, e hoje eu ainda continuo acompanhando esse pessoal, e olhar pra trás, vê-los, assim, com tudo isso, faz que cada segundo daqueles dias, que muitas vezes foram difíceis, deixar pai, deixar mãe, deixar amigos, deixar igreja, mas vê-los como eles estão, hoje, vale super a pena, sabe? E continuar o ministério, né? Agora o que começou lá tá em outros lugares. O Naruto, já que você mencionou, eu gosto muito de uma frase que ele diz, dentre tantas, pensador, dava pra ser um teólogo legal. Cara, demais, cara. Se você pegar as frases de Naruto, gente. Sensacional. Ele diz assim que enquanto você não encontra enquanto você tá vivo, né, motivo pra sua existência, é a mesma coisa de você estar morto. Exato. E é muito legal ouvir tudo isso que você encontrou através do teu chamado, né, da tua vocação, o motivo pra sua vida, que é anunciar o evangelho. É muito o que tu falou de ser imerso na cultura, muito o que Paulo fala também, né, de quando ele ia para os lugares, me fiz gentil para ganhar gentis, me fiz judeus para ganhar judeus, você se fez de sertanejo para ganhar os sertanejos. E é muito massa ouvir isso. E aonde que o João Marcos ficou 2 anos lá, ok, 19 e 20? 19 e 20. 19 e 20, voltou pro Tocantins e foi parar em Tabocão.
O que aconteceu nesse meio? Vamos lá, então. Quando eu tava lá no campo, tava tudo muito bem, sabe? A gente tava vivenciando um período de crescimento da igreja muito massa. E um ano antes eu tinha dito pro Senhor que eu queria ir embora. No final de 2019 eu já queria ir embora, né? Mas o Senhor falou, não é hora de você ir embora. E aí, quando foi 2020, eu não queria vir embora, foi quando o Senhor falou, agora é hora de você ir embora. E aí, num desses meus momentos devocionais com o Senhor, eu falei pro Senhor que eu não queria vir embora, mas eu tava entendendo do Senhor que era o momento de retornar pra Colinas. E aí, eu comecei a orar durante um bom período por isso. Desculpa. E dentro do meu quarto, em secreto, realmente, num dos momentos de oração, eu me debrucei diante do Senhor e eu lembro piamente, assim, como se eu estivesse vivenciando isso agora. Eu apaguei todas as luzes do quarto, me joguei no chão e comecei a falar pro Senhor, Deus, eu não quero ir. Mas se for pra eu ir, eu vou. Só me confirma. E ali, naquele dia, logo em seguida eu orei isso. E Deus tem essas manias comigo. Às vezes eu oro uma coisa só com ele, ele vai lá e conta pra outra pessoa. E outra pessoa vem me falar. E aí eu peguei e recebi uma ligação. Na mesma semana, era 10 horas da noite, uma irmã da minha igreja me liga. Essa mulher nunca tinha me ligado tão tarde da noite. Geralmente a gente sempre conversava por mensagem. E eu me assustei quando ela me ligou, 10 horas da noite. Quando você recebe uma ligação assim, você já pensa que alguém morreu ou aconteceu alguma coisa. E aí ela começou a falar comigo, olha, João Marcos, isso, o Senhor começou a me mostrar assim, falar comigo, e eu tinha que te ligar pra te contar. E exatamente tudo que aquela mulher falava comigo naquela ligação, era exatamente as mesmas palavras que eu havia usado com o Senhor no meu secreto. Então eu entendi, é hora de voltar pra Colinas. E ali eu voltei, olha, foi tão assim que a gente estava vivenciando um período, né, no meio da pandemia, 2020, né, eu vivenciei o período inicial da pandemia inteiro lá, junto com os irmãos lá em Caldeirão. E aí, então eu decidi vir embora no final de 2020, né. Quando eu realmente tomei a decisão, os meninos que a gente discipulava, eles estavam para serem batizados na mesma semana que eu iria embora. Então, eles se batizariam numa sexta, num sábado, não me lembro. E eu iria embora na terça-feira seguinte. Mas aconteceu que a mãe de um deles pegou Covid na época. E aí, a minha passagem já estava comprada. Então, tiveram que mudar o batismo para praticamente 15 dias depois. Eu não estive no batismo dos meninos. E aquilo para mim me matou, assim, sabe? Me partiu o coração de todos os meios. Mas ali eu tinha convicção de que eu tinha que voltar, sabe? Mesmo com tudo isso acontecendo, que eu às vezes queria ficar lá para poder estar com eles. Não queria ir embora, porque, como eu falei, o período tava muito bacana. Mas era hora de voltar para Colinas. Quando eu chego em Colinas, eu entendo por que eu tinha que estar em Colinas. Tinha um grande trabalho do Senhor na minha vida para ser feito em Colinas. Aquilo que havia começado lá, agora era hora de fazer em Colinas. Então eu voltei de volta para a primeira igreja em Colinas e assumi imediatamente o Ministério com Juventude, né? E foi outra área aí que tomou grande parte do meu coração, que é servir a nossa geração e entender a importância de servir a essa geração, cuidando, amando e liderando. Então eu volto para Colinas, assumo a liderança da Rede One, que é a rede da primeira igreja. E eu vivenciei essa experiência muito bacana, assim, muito divertida, muito legal. Mas aquele tempo foi um tempo de tratamento de Deus para com a minha vida, ainda de coisas que Ele estava preparando no meu coração, ainda relacionado ao ministério. Por quê? Porque agora eu passo a viver a vida não mais integral. Então eu passo a ter que trabalhar, eu passo a ter que investir 8 horas da minha vida numa empresa e não mais integralmente na igreja. Então o Senhor começou a trabalhar o meu coração nesse tempo. Agora eu tenho que dividir ali, embora eu sempre tive convicção de que eu não tenho um ministério bivocacional, né? O pastor Jota falou sobre isso no primeiro podcast, né? E eu sempre tive muita convicção que até agora, se o Senhor mudar isso daqui pra frente, amém. Mas até agora, até o momento, eu não entendo do Senhor uma bivocação. Então eu comecei a ter que viver uma vida com o Senhor ligada a essa ideia de ter que trabalhar e tudo mais. E eu vejo que Deus foi preparando muito o meu coração para que eu entendesse todo o mecanismo que nós vivemos nessa geração, sabe? Porque hoje a gente consegue entender um pouquinho mais, eu consigo entender um pouquinho mais o jovem que ama o Senhor, que quer servir a igreja, mas precisa trabalhar. Então eu fui vivenciando várias e várias experiências de 2021 até 2024, relacionadas a isso. E aí entra também a questão, né, o Senhor me trouxe pra conhecer também a minha futura esposa, né, meu amorzinho. Momento forte. Né? A Patrícia, ela não é batista. Né, eu trouxe de outra igreja, gente. Tô pescando em outros aquários ali. Mas, assim, também tive essa experiência de poder conhecer a Patrícia, né, a minha namorada. Nós estamos nos preparando pra casar, né, e tudo mais. Então, assim,
Deus me trouxe para esse ambiente exatamente para me preparar para muita coisa. Mas acontece que em janeiro de 2024, eu começo a me sentir muito incomodado, na verdade, por estar tendo que dividir o meu tempo com o trabalho. Eu comecei a orar por isso. E aí, em janeiro de 2024, eu vivenciei uma das experiências mais ricas da minha vida, que foi vivenciar o período do Projeto Acabando. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas, assim, é um projeto que foi um divisor de águas na minha vida muito grande, sabe? E foi muito importante para me vivenciar. E ali, o Senhor realmente me trouxe com mais fervor a paixão de volta ali pelo Ministério Integral. Eu já vinha orando por isso, mas naqueles momentos ali, onde o Senhor realmente falou muito intensamente ao meu coração, naqueles dias de treinamento ali, eu voltei com mais afinco o desejo. Então eu comecei a orar de janeiro, final de janeiro. Eu falei, Deus, eu quero voltar pro ministério. E comecei a orar e colocar isso diante de Deus. E aí, quando foi em maio, eu entrei em contato com o executivo da minha regional, né? A gente conversando e tudo mais. E meu coração já estava realmente preparado para abrir mão de tudo de novo. Eu entendi o Senhor preparando meu coração para abrir mão de tudo de novo. Porque você vai percebendo os momentos que Deus vai falando ao seu coração com relação a isso. Então eu já tinha entregue para o Senhor. Deus, tá aqui tudo que eu tenho, tudo que eu sou, e eu abro mão de tudo que for preciso. E a Patrícia também já tinha dimensão sobre isso, né? Eu brinco que quando eu pedi ali namoro, eu falei pra ela assim, eu não pedi, eu falei, aceita namorar comigo. Eu falei pra ela assim, você aceita viver tudo que Deus tem pra mim, pra gente viver junto? E aí ela meteu a cara e foi, a gente tem vivenciado essas experiências com o Senhor aí né, juntos com relação ao ministério. E aí quando foi em maio, eu conversei com o pastor e ele falou, João Marcos, é o seguinte, tem Tabocão. Eu já tinha ido em Tabocão uma vez, mas só pra pregar. E aí, ele falou, tem Tabocão tá sem pastor e tudo mais e tal. Ora aí, eu falei, pastor, já tá orado. Porque eu realmente tava, né, já vinha preparando meu coração pra isso. E quando ele falou sobre isso, meu coração tava muito tranquilo. Então, quando foi em maio, ele falou, João Marcos, se você quiser, eu entro em contato com a convenção, aquela coisa toda. Eu falei, pode falar. Porque eu realmente já tinha uma certeza no meu coração que quando aparecesse, surgisse um lugar, já seria uma resposta de oração. Porque eu já estava vivenciando uma experiência com o Senhor antes disso, sabe? Então eu já orava por isso. Então quando surgiu o Tabocão, eu estava trabalhando, eu estava morando sozinho, estava pagando aluguel, eu estava vivenciando uma experiência de responsabilidade que até aquele momento foi quando eu comecei a viver essas experiências de ter que pagar aluguel, sabe? Toda aquela parada assim mais responsável, porque quando a gente tá no campo, um detalhe, a gente é muito sustentado pela igreja local que nos recebe, né? Então a experiência sozinho mesmo, longe dos meus pais, embora na mesma cidade, e eu fiquei com muito medo de tomar essa decisão, sabe? Fiquei com muito medo mesmo, mas o Senhor queimava realmente, assim, o Espírito do Senhor realmente fazia arder no meu coração o desejo de entregar tudo, o meu trabalho, eu amava o meu trabalho. Eu realmente tinha muita paixão pelo lugar que eu trabalhava com administração, na área administrativa lá de uma empresa, e eu tinha muita paixão pelo que eu fazia, sabe? Lá onde eu tava trabalhando. Mas quando o Senhor começou a chamar, até aquilo que eu era muito apaixonado começou a já não fazer mais sentido pra mim. Porque até aquele momento que eu estava apaixonado por aquele serviço, eu entendia que o Senhor estava comigo ali. Mas quando o Senhor me chamou para abrir mão de novo, e eu comecei a ser teimoso, eu comecei a sentir desprazer por aquilo que pra mim era prazeroso. Então aquilo já não fazia mais sentido pra mim. Então quando começou a não fazer mais sentido pra mim, eu comecei a entender. E isso foi um período de janeiro até abril, quando eu realmente tomei essa decisão. Em maio surgiu a oportunidade de ir pra Tabocão. Então, eu já tinha uma decisão tomada. Quando o pastor falou sobre Tabocão, eu entreguei diante do Senhor e falei, Senhor, se for pra ser, o Senhor vai conduzir todos os passos. Assim como o Senhor conduziu até aqui tudo, sabe? Todas as experiências que eu sempre gosto de colocar o Senhor. Eu falo, Deus, se for pra ser, o Senhor vai providenciar. Eu não vou mover muita coisa. Se o Senhor quiser que eu vá, que eu fique, é o Senhor quem vai prover, sabe? E aí a gente vai fazendo, mas quando a gente se esforça demais, não é o Senhor quem tá fazendo, é a nossa vontade. Então eu deixei as coisas fluírem e as coisas foram acontecendo, foi fluindo. E com a graça de Deus, tem menos de 2 meses que eu tô em Tabocão, né? Dia 9 de agosto eu tomei posse em Tabocão, as coisas foram acontecendo, meu trabalho, meus pais aceitaram, a confirmação veio no coração dos meus pais primeiro. Também veio no coração da Patrícia também, minha namorada. Então as coisas foram se confirmando no decorrer ali do final de maio até realmente dia 9 de agosto, que foi quando eu realmente tomei posse. E eu tenho vivenciado uma experiência nova, porque eu já fui plantador, já fui líder de juventude e agora estou sendo revitalizador. Então eu estou servindo como revitalizador, revitalizando o trabalho da Igreja Batista Monte Sinai, que já estava há mais de 2 anos sem pastor. Então tem sido uma experiência totalmente nova para mim, né? Tá morando sozinho. Porque até então, agora literalmente sozinho, né? Porque
Antes eu tinha o Cleilton, que tava comigo lá no Nordeste, agora em Tabocão é literalmente sozinho. Mas cuidando da igreja, amando a igreja, e a igreja também cuidando muito de mim. Deus tem dado, assim, direcionamentos. Então tem sido uma experiência extremamente nova, mas tem sido um dos períodos muito gostosos também que Deus tem dado a oportunidade de viver. É bom que tu vai ter o currículo completo, né? Vida de dança, Tudo. de juventude, plantador, revitalizador, O currículo tá cheio. futuro pastor. Termina o seminário no fim do ano? Eu acredito que ano que vem, no Ano que iníciozinho vem? do ano que vem. Legal. Tá feliz, tá bocão? Tô. As pessoas perguntam muito quando eu tô andando por lá. As pessoas, e aí, tá gostando? Tá bom? Eu falei, tô. Porque, gente, olha, eu amo cidade pequena. Eu não sei como é que vocês conseguem ver em Palmas. Não tô criticando Palmas, gente. Mas Não eu não dou fala mal conta da de minha morar em cidade. cidade grande, Também não sei como eu gente. moro aqui. Eu sou Não consigo. apaixonado por cidade pequena. Então, quando eu tive a oportunidade Isso. de ir pra lá, pra mim foi muito gostoso, porque me lembrou de volta Caldeirão. E, gente, eu sou morto apaixonado pelo Piauí. Morto apaixonado pelo Piauí. Então, me relembra de volta a experiência lá, sabe? Eu amo cidade pequena, eu amo aquele convívio ali de porta, sabe? Aquela coisa de sentar na Aham. porta da galera ali, ficar conversando, batendo papo. Saudades. Então, cara, eu realmente amo essa experiência. Então, vou ir pra Tabocão, uma cidade bem pequena. Tabocão tem 3.200 habitantes, né? Então, pra mim foi muito gostoso. Está sendo muito gostoso essa experiência nova. E agora com a igreja liderando de fato, porque quando você está liderando uma plantação, você está liderando novos convertidos. Quando você vai liderar uma revitalização, você está liderando crentes que são muito mais velhos do que você e que já conhecem o evangelho talvez até há mais tempo do que você, sabe? E eu tenho 24 anos. Então, pra mim é um desafio imenso. Poxa, pastorear. São poucos os irmãos que são mais novos que eu lá na igreja, né? Então, olhar pra uma igreja estruturada, com templo, porque a plantação você sonha em construir, você sonha em ter gente, você vai pra revitalização, você já tem gente, você já tem tempo, você já tem aquilo tudo, mas você tem que começar a ensinar, você tem que começar a cuidar, você tem que começar a direcionar. Então, mesmo sendo novo, é uma paixão muito grande, sabe? Assim, porque você vai vendo realmente, claro que pra mim é tudo muito novo, então toda a intensidade que eu falar agora ainda tá muito no início, porque tem um mês só que eu moro lá, que eu tô nesse trabalho e tudo mais, mas já ganha meu coração. Porque desde sempre, quando eu tô na igreja, eu sempre fui o cara que eu nunca cuidei de uma coisa só. Então eu sempre amei. Tô aqui no Ministério de Jovens, mas eu ajudo na intercessão, eu ajudo no trabalho com as crianças, eu sirvo até o Ministério de Mulheres, Então, assim, eu sempre amei toda a dimensão da igreja, sabe? Eu amo a igreja, gente, eu amo a igreja, eu amo o corpo. Quando fala sobre todas as esferas e atmosferas da igreja, seja ela num culto de jovens com a luz apagada, mas também para um culto de senhoras, para ajudar ali num chá de bebê, eu amo o servir, eu amo a igreja, sabe assim, eu tenho uma grande paixão. Então, poder ser ali o líder hoje de uma igreja e poder cuidar de cada esfera da igreja ali, sonhar com cada área da igreja, pra mim tem sido uma experiência. É bom que tá pertinho, Surreal. né? De Colinas, se Sim. precisar dar um pulo lá. Eu só vou em Colinas 2 todo passos. mês, porque o meu seminário é lá. Aham. Então eu tenho que ir lá em Em Colinas Colinas? todo mês. Sério? Eu faço seminário, hoje eu tô fazendo, meu polo é em Colinas, né? E tô pegando algumas disciplinas em Miracema também, mas meu polo mesmo é Colinas. Legal. Cara, é muito bom ouvir tudo que Deus tem feito através de você e na sua vida também. A gente tem diversas experiências de outras pessoas que, enquanto chamados, vão, mas acabam desistindo. Enfim, dentro de tantas dificuldades que você citou, certamente a gente sabe que não é só com você que acontece essas dificuldades, mas é muito gratificante saber que você não desistiu daquilo que o Senhor colocou na sua vida. E é muito clichê a gente falar, e ouve-se muito, né? Que o Deus que chama é o mesmo Deus que sustenta, mas poucas pessoas conseguem provar isso de verdade. Você conseguiu provar. E tem muita gente, muito jovem que provavelmente esteja passando por esse mesmo processo de estar ali com seus 18 anos, 20 anos, ou até mesmo 24 anos, com uma chama queimando no coração de Deus, convidando, enfim, enviando para o campo e a pessoa com aquela dúvida, ou talvez até fugindo. Que conselho o João Marcos, hoje seminarista e revitalizador da igreja em Tabocão, líder da Juventude Batista Leste-Oeste, que conselho você daria para esse cara, para essa moça que tá aí com essa pulguinha atrás da orelha? Vou ou não vou? Cara, eu sempre digo duas coisas. Primeiro, tenha plena convicção do seu chamado. Se você tem certeza que Deus está te chamando, esquece todos os medos que tem ao redor. O Senhor vai prover todas as coisas. Mas a primeira coisa que eu sempre bato na tecla quando eu vou falar sobre isso, tenha convicção. A convicção é o que nos move, sabe? Ter convicção de que Deus te chamou é o que vai fazer com que você se aventure em tudo que Deus tem pra você. Se você tiver plena convicção, cara, mergulha.
Se o seu medo são seus pais, coloque eles diante de Deus. O Senhor vai prover. Se o Senhor te chama... Por que eu falo da convicção? Porque se você tem a convicção e Deus realmente te chamou para ir para lugar X e Y, cara, seus pais não serão impedimentos para você. Sua condição financeira não será impedimento para você. Os seus medos não serão impedimentos para você, porque o Senhor é sustentador. Ele é provedor. Então, se Ele te chamou para ir, Ele vai realmente sustentar. Sabe? Todas as experiências que eu vivenciei, seja ir, voltar, seja sair de Colinas e estar em Tabocão hoje, tudo é providência do Senhor. Porque várias coisas vão tomar o coração da gente. Né? Várias coisas vão tomar o coração da gente. Mas se a gente coloca diante do Senhor, Deus, o Senhor tá chamando? Vai. Então, cara, o que eu te digo? Tenha convicção. Se você tiver plena convicção do chamado de Deus para sua vida, o Senhor vai prover todas as coisas. Se você tiver essa convicção, tenha convicção, tem certeza, tá com medo? Vai com medo. Tá com receio? Vai com receio. Seus pais estão te pedindo, não vai brigar com eles não. Dobra o joelho e fala, Senhor, manda alguém do Mato Grosso falar com ele. Porque o Senhor vai gerar uma forma, seja seu pai cristão ou não cristão, seja seus pais cristão ou não cristão. Às vezes muita gente também tá presa pela ideia de que eu lidero algo na minha igreja local e eu não posso sair porque o ministério vai acabar, alguma coisa assim. Cara, quem dá o sustento da igreja é o Senhor. Então, se o Senhor tá te chamando para ir, você lidera alguma coisa, se você tiver tempo de preparar alguém para ficar no seu lugar, prepare. Né? O Senhor vai conduzir a preparação. Mas se o Senhor tá te chamando para ir de imediato, o Senhor vai preparar alguém depois de você. O ministério não é nosso, né? Dele. O ministério não é nosso, nada é nosso. Tudo é sobre o Senhor. Tudo é para a glória do Senhor e nada vem daquilo que nós somos e nem daquilo que nós fazemos. Literalmente, não é sobre mim. Não é sobre o João Marcos vai no campo fazer alguma coisa, o Ebert, a Samira vai no campo fazer alguma coisa. Não. É o que o Senhor faz através da nossa obediência e da nossa entrega. Porque é tudo sobre o que Ele faz, não sobre o que nós fazemos. Glória a Deus. Cara, dava pra... Que papo bom, né? Pra outro podcast, outro episódio aqui, velho. Isso é porque, como o Glenn falou, é minha vida, né? Dá pra gente tematizar várias coisas dentro disso aqui, mas é bem bacana. Eu amo poder falar sobre a vocação. Que geralmente flui porque é algo que tá muito em pauta na Sim. nossa juventude, né? Vocação, chamado, ministério, são coisas que a gente tem por paixão mesmo, Sim. conversar e acaba fluindo naturalmente. E muito. E a gente tem muita dúvida, né? Igual o Ebert estava falando antes. Antes não tinha tantos missionários assim que a gente Exato. conhecia. E Aham. agora que tem, a gente tem a oportunidade Sim. de conhecer melhor como é o trabalho, como que funciona, como é o chamado, tudo. Daqueles que muitas vezes vão e eles voltam, às vezes a gente gostava de usar, o Ebert usou um termo, não corrigindo, porque às vezes realmente acontece isso, mas a gente gostava de pensar que os missionários, às vezes, eles vão, tem pessoas que têm dificuldades e voltam por causa da dificuldade, esses realmente desistem. Mas tem pessoas que eles voltam porque o Senhor chamou eles para voltar. Então, tanto para você ir quanto para você voltar, a gente sempre gostava de não usar o termo desistência. Né? O missionário desistiu e voltou para casa. Não, porque muitas vezes o Senhor, o mesmo Deus que chama para ir, é o mesmo Deus que chama para voltar. Sabe? Deus às vezes nos leva, por exemplo, eu falo muito com os meninos quando vão conversar comigo sobre essa questão de, cara, vai lá, dedica um ano da sua vida e volta para servir na sua igreja local. Nem sempre Deus vai te chamar para viver o resto da sua vida no interior do sertão nordestino. Sabe, às vezes o Senhor vai voltar, né, vai te chamar de volta para sua cidade, você vai servir a sua igreja local, vai entrar numa faculdade, vai servir. Mas eu gosto de indicar sempre uma experiência de campo antes de você ir pra faculdade, por exemplo. Não que eu tô dizendo que seja errado, mas é porque isso firma muito a nossa fé também, sabe? É uma experiência totalmente diferente que vai te levar com uma nova visão para uma universidade, por exemplo, e tudo mais. Mas, assim, é vivenciar uma experiência de entrega, né? Então, às vezes o Senhor leva para você ir, mas o Senhor te chama também para você voltar, né? E tanto ir quanto voltar, se você for obediente ao Senhor, o Senhor há de fazer inúmeras coisas em você e através de você também. Legal. Que isso possa fazer sentido no coração de muitas pessoas, no seu coração que está assistindo aqui. E é muito bom, como eu falei, a gente saber que existem missionários da nossa juventude, né, do nosso estado, que estão obedecendo a voz do Senhor e indo ao campo missionário. E fica o convite a você também conhecer esses projetos da Junta de Missões, né? A gente tem o Radical Sertão, Cristolândia, Ribeirinhas, enfim, o João Marcos ele citou vários exemplos aqui. Conheça a história, se possível, invista na vida de um missionário, cara, isso faz muita diferença também, não só o financeiro, mas também investimento em oração, que certamente faz completa diferença na vida deles. E é isso, ficamos por aqui. Muito bom, esperamos poder ter outros papos como esse em outros podcasts. Será um prazer.
Show de bola. Gente, comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal. Obrigado pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho também da história com vocês aqui, que o Senhor possa abençoar muito a vida de vocês. Amém. E que eu espero que, em nome de Jesus, através desse pequeno tempo que a gente teve, o Senhor possa confirmar muitas vocações ao coração daqueles que vão amém. estar Em escutando. nome de Jesus. Amém. Obrigada pelo seu tempo aqui, por compartilhar com a gente, João Marcos. E que o pessoal que esteja assistindo realmente possa também passar a pensar um pouco mais em missões, né? Como o Herbert falou, se você não for chamado para ir, com certeza você é chamado para orar, para apoiar, para financiar, né, o trabalho daqueles que estão no campo, que realmente precisam. É isso. Glória a Deus. Mano, redes sociais do João Marcos. Não mencionamos no início. Cheguei a comentar aqui, mas ele é presidente da Jubato Leste Oeste. Também. Que inclusive é uma pauta para. Oi? Nossa Vai Vai colocar o aparecer Insta aqui embaixo. também vai da, colocar aqui, exatamente. da Jubato. Vai Leste ser, Oeste. inclusive, é uma pauta muito legal, tá? Nosso backstage aqui, pra gente falar sobre as jubas do nosso estado. É, Tem é muita coisa verdade. legal pra gente conversar. Olha no fundo do olho da galera que tá assistindo, João Marcos. Manda bronca. Suas redes sociais, da juventude. Jubato_LO é a rede o Insta, né, da nossa Juventude Batista lá da Regional Leste-Oeste do Tocantins, a juventude mais bonita desse Brasil. E a minha rede social, né, o meu Instagram, jmarcos_oliver, né, me segue lá no Instagram, pode mandar mensagem, eu, né, estarei lá à disposição para poder responder vocês também. E aqui queremos deixar uma lembrancinha simbólica pela sua participação aqui no Obrigado. Papo Jovem. Muito Mais uma bacana. vez, obrigada, João Marcos. Pessoal, obrigada por ter acompanhado até aqui. Aproveita para compartilhar esse episódio com o pessoal da sua igreja, com seus amigos, com seus familiares, tá? Já compartilha, se inscreve, porque toda sexta-feira, às 8 horas da noite, tem episódio novo do Papo Jovem. Quem finaliza? Ai, não, E aí, quem falou. dá tchau? Quem dá tchau? Tchau. Todo mundo, tchau coletivo. Até a próxima, pessoal. Valeu, gente. Deus abençoe.